o que eu ganhei e o que eu perdi em 2 anos de tradição católica. Então, nesse vídeo eu vou contar para você um pouco o meu relato de como está sendo a minha vida na tradição católica. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você como é que é a tradição católica, tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então vamos lá. Tem 2 anos que eu fui na missa tridentina, no carnaval de 2024. Não sabia como me comportar, não sabia como era uma missa. Aprendi logo, fui ali transformada, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo na missa. Eu fiquei ali em contemplação e os frutos vieram depois. Então, durante esses 2 anos, eu perdi muita coisa e eu ganhei muito mais coisa do que perdi. Perdi algumas amizades, alguns relacionamentos e os relacionamentos que eu fui perdendo foi devido à minha mudança de comportamento, que antes eu tinha um comportamento, agradava algumas pessoas. Aí depois que eu mudei meu comportamento, deixou de agradar e aí acabou afastando. Tudo bem? Cada um segue seu caminho. Eu prefiro seguir o caminho que me leva mais próximo para Deus. As coisas que eu ganhei foram muitas coisas, que não dá nem para medir. Amigos, amizades, compadres, pessoas que realmente estão ali vivendo, que viraram irmãos para nós. Então esse foi um dos maiores presentes que a gente teve, né? Depois que começamos a ir para a tradição. Mas uma das coisas que eu ganhei e que eu sou eternamente grata e que faz toda a diferença na minha vida é o meu diretor espiritual, o padre sacerdote responsável pela missão aqui na minha cidade. Ele é o nosso diretor espiritual e foi um dos maiores presentes que a gente aqui na nossa família ganhou, pois ele está sempre disposto a nos orientar, a nos educar, a nos ensinar e a puxar nossa orelha, a nos elogiar. É um presente que vem ali de uma fonte verdadeira. Não há dúvidas, não existe nenhuma dúvida desse sacerdócio. Todos os sacramentos, tudo, não há dúvida, porque ele segue ali realmente o que a igreja pede. O problema, entrando um pouco nesse assunto, só que eu não quero muito adentrar nesse assunto, que é um assunto complexo, né? É sobre a missa nova, né? Que há alguns problemas na missa e puxando o gancho, teve alguns comentários no outro vídeo, disse que a missa dominical é preceito. Realmente, isso é verdade, é preceito. Só que o momento em que vivemos hoje na igreja, não dá para ficar participando, porque isso dali fere a nossa fé, aquele rito, né? O rito da missa nova fere a nossa fé e vai enfraquecendo. Você não percebe, mas vai se enfraquecendo ao longo da sua vida espiritual. Então, foi uma das coisas que eu consegui enxergar e que mudou muito na minha vida. Estou falando os meus relatos. Eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo ou que isso realmente é uma verdade ali, entendeu? Eu estou falando o meu relato, o que aconteceu comigo. Pode acontecer diferente com outras pessoas e tá tudo bem. Essa é a minha visão. O meu comportamento, como está sendo comigo. Eu sei que vai vir pessoas criticando, falando muitas coisas, mas tá tudo bem, é o meu relato. Outro ponto também que foi falado nos comentários do outro vídeo é para ter cuidado com o sede-vacantismo. Nós não somos sede-vacantistas, nós reconhecemos Roma e reconhecemos o Papa e rezamos muito pelo Papa. Não tem esse negócio de sede-vacantismo, isso aí isso é um pensamento diabólico, não existe isso. O Papa está lá, Roma está lá, e a gente reza por eles. Outro ponto também, né, que foi falado, foi nos comentários do vídeo, que eu li todos os comentários, foi falado sobre um grau de santidade, que Deus só fala com as pessoas que têm um grau de santidade, então também tem que ter muito cuidado. Só que assim, no vídeo eu falei que Deus falava comigo, só que não falar com quem tem um dom, não é isso. Eu sinto as minhas coisas, eu sinto ali que Deus, no meu pensamento, nas minhas intuições, nas minhas orações, e eu sei que é Deus que está ali pedindo. E você também, quando você está rezando, eu tenho certeza que você sabe quando você sente que vem de Deus. Não quer dizer que Deus está falando comigo. Outro ponto em relação a isso é sobre a santidade. Nós temos que desejar ser santo, se comportar como santos. Temos que querer ser santo, exalar a santidade. Porque hoje está um pouco banalizado lá o santinho, né? Já falam logo assim. E não é isso, você tem que desejar ser santo, porque você só vai para o céu se você tiver um pouco de santidade. Então,
cabe a nós que estamos buscando a Deus constantemente, sejamos santos, certo? Se eu quero ser santa, sim, quero. Se eu quero que minha família seja santos, sim, eu quero. Não há problema nenhum nisso, certo? Você também deve sim querer ser santo. Então, ao longo desses 2 anos, foram muitas coisas que mudaram. Uma das coisas que mudaram também foi as minhas roupas completamente. Não uso mais calças, não uso mais roupas decotadas, somente vestidos e saias e roupas que não tenha decote. Causou muitas estranhezas em pessoas próximas de mim? Sim. Me chamam de velha? Sim. Mas tudo por Jesus Cristo, né? O que você não faz ali por Jesus? Eu faço tudo até morrer, se for preciso. Então, logo veio ali na minha... E eu usava calça, usava short, e eu simplesmente dei todas as minhas calças, dei todos os meus shorts, dei todo o vestido que era acima do joelho, dei tudo. A gente só usa aqui em casa saias abaixo do joelho. Às vezes tem uma roupa ali que mostra o ombro e tudo, porque a gente ainda tá nesse processo de transição. Mas na regra da modéstia não pode usar mostrando o ombro. Então foi uma das coisas que foi mudando as roupas, né? E outra coisa é que a modéstia, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Se eu mudei as minhas roupas, significa que dentro de mim também mudou a forma de enxergar as coisas. Por isso que a mudar as roupas é só uma consequência. Outras coisas que mudou neste processo aí de 2 anos na caminhada foi a entender sobre o sofrimento, que é um assunto muito importante para nós, mães, que é dona de casa, que precisa estar ali gerindo as crianças. Foi uma das coisas que mudou, porque o sofrimento, ele faz parte da vida da dona de casa. São muitas coisas. Nós que viemos de famílias que não são de um berço ali católico, que tivemos outras convivências, para nós fica um pouco difícil aceitar ali a vida no cotidiano da mãe católica, porque exige muito. Mas é aí que entra esse sofrimento, as mortificações da carne. Você tem que aprender a lidar com o seu ego, você tem que deixar o seu ego de lado para você ir servir as pessoas. E isso causa muito conflito entre as mães hoje. O seu ego, né, e essa parte de servir as pessoas. Então, quando você se vê na situação em que você tem que deixar você de lado e olhar e servir ali, tá o tempo todo ali com as pessoas, trocar um menino, dar comida, dar banho, e não sei o que, cuidar de casa, e você que ainda vai empreender, ainda tem o seu trabalho, você deixa de pensar em você e vai só pensar nos outros. Aí acaba, um momento, entrando em conflito. E você precisa ali ter a sabedoria, a luz divina, para você entender que isso faz parte da sua santidade, da sua salvação. Isso faz parte para que você chegue um dia aos céus. Porque as mortificações diárias que acontecem, isso que vai fazer, né? Você trazer a sua santidade. Muitas coisas mudam a partir do momento que você começa a entender que você precisa ter esses sofrimentos carnais, espirituais, né? Tudo, dos sentidos. Você quer dormir, não pode. Tá cansado e não pode descansar. Então, isso tudo vai ser uma mortificação. Então, essa questão aí mudou muito nesses 2 anos. Eu vim aprendendo a sofrer com amor, a sofrer com paciência. Claro que tem muitas coisas ainda para mudar, a aprender a lidar com a minha própria natureza. Mas se 2 anos eu já consegui entender que o sofrimento faz parte, então com mais alguns anos eu vou conseguir melhorar algumas outras coisas. Sobre os relacionamentos, o relacionamento conjugal. Hoje, a sociedade dita que se você não está feliz, você tem que separar. E não é isso. Se você disse o sim, tem que ser até o último dia de sua vida. Não tem esse negócio, brigou, separou. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, né, que estão assistindo esse vídeo, são pessoas que ainda não entendem essas coisas. E então, mesmo você casou, não importa o que aconteça, é até a morte. Se traiu, se fez isso, fez aquilo, não importa. Você tem que pôr uma coisa na cabeça, que o primeiro sim que você deve dar é a Deus, é a Jesus Cristo, e não ali ao ser humano. Então, quando você pensa dessa forma, e aí vem a dificuldade, o que é que você vai pensar? Não, o meu primeiro sim foi a Deus. Ao meu Jesus eu quero servir, e a Ele eu vou servir com amor. Isso faz muita diferença, né, no relacionamento. Então, resumindo, muitas coisas mudaram na minha vida, e hoje eu agradeço e louvo a Deus por
todos os ensinamentos, tudo que venho aprendendo. E para você que tá ali querendo entender a crise da igreja, ou você que entende, mas não quer entender, eu trouxe esse livro aqui, ó, Catecismo da Crise da Igreja. Ele é ótimo para você que está iniciando nos estudos, ou você que tem dúvidas. Aqui, é da editora Permanência. Então você já compre esse livro e já comece a estudar para ontem, para não vir comentar coisas erradas no meu vídeo. Antes de comentar, lê o livro e depois venha falar alguma coisa. Que eu li todos os comentários do outro vídeo, eu fiquei... assim, pessoas que têm muito conhecimento sobre o que está acontecendo sobre a igreja, mas não quer aceitar. Então, eu recomendo esse livro aqui. Eu vou deixar o link desse livro nas descrições e no primeiro comentário fixado. É da livraria Marianos, que é a livraria do Mosteiro. Mosteiro aonde eu e minha família somos ligados. Somos benfeitores do Mosteiro. Então, para ajudar o Mosteiro, você pode comprar esse livro no link da livraria, certo? E é isso. Se tem alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, pode deixar nos comentários que eu vou ler todos os comentários e o que cabe a mim eu irei responder. O que não cabe a mim eu não posso responder, porque tem questões doutrinais, questões da igreja que somente o padre pode tratar. Eu, como leiga, não posso tratar sobre isso, alguns assuntos. Sou totalmente obediente à Santa Igreja Católica, que inclusive falaram no outro vídeo que tem que ter cuidado com a desobediência, e eu não estou sendo desobediente, pelo contrário, estou sendo muito obediente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Santa Igreja Católica. Nós, como católicos de verdade, devemos permanecer na igreja, mas aquela igreja que Jesus deixou, e não essa que tá meia bagunçadinha. Devemos seguir os verdadeiros sacramentos, devemos seguir os padres sérios, as suas orientações e tomar muito cuidado com essas ideias que estão rodando aí na igreja, que fez muita gente mudar. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a RCC, como eu participei da RCC, eu posso falar disso, muitas coisas. Então vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito grande esse vídeo. Então, muito obrigado, deixe seu like, não se esqueça de inscrever no meu canal, ativar os sininhos das notificações, que além desses tipos de vídeos sobre a igreja, sobre a tradição, vai ter vídeo sobre costura. Então, muito obrigado, fica com Deus.